A Caatinga é uma das maiores áreas sujeitas à desertificação no Brasil. Formada por solos rasos e pedregosos, apresenta pouca chuva, que é concentrada em apenas uma época do ano, e seca que pode durar de 4 a 8 meses. Ocupa cerca de 10% do território nacional, ou 845 mil quilômetros quadrados, mas sua maior parte está concentrada na região Nordeste, cobrindo a maior parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a parte nordeste de Minas Gerais. Apesar da extensão do bioma, ele está sofrendo com a interferência humana, com a perda de espécies da fauna e da flora locais. Atividades socioeconômicas baseadas em ações extrativistas, que vão desde a substituição da vegetação nativa por agricultura e pecuária, sem a adoção de práticas de conservação do solo, até a exploração de madeira para combustível, tem levado esse bioma a perder suas características. No Rio Grande do Norte, onde há intensa exploração e produção de petróleo em terra, a Petrobras decidiu implantar um projeto para a recuperação das áreas degradadas pela extração de pissarra, uma espécie de saibro e cascalho retirada do solo para ser utilizada em aterramento nas jazidas de petróleo e também nas cidades para a construção civil. Foi assim que a empresa entrou em contato com a Embrapa Agrobiologia, que já tem um trabalho consolidado de recuperação de áreas degradadas em outras regiões brasileiras, principalmente nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. Em alguns processos, a Petrobras lança mão do uso de pissarras e tem que ser adquirida, esse material tem que ser adquirido em uma jazida, em que a Petrobras faz o trabalho de minerário durante o tempo em que essa jazida ela está ativa. Então, isso gera áreas que ficam degradadas ao longo dos anos e, devido à responsabilidade socioambiental, que é um dos valores da empresa, ela tem por obrigação de recuperar essas áreas degradadas. Então, foi por esse motivo que a Petrobras partiu para lançar mão dos conhecimentos da Embrapa para tocar esse desafio junto com a Petrobras. Além da Petrobras e da Embrapa, a iniciativa também envolve a Universidade Federal Rural do Semiárido e a Fundação Guimarães Duque. O projeto piloto foi realizado em jazidas de pissarra próximas aos municípios de Açu e Mossoró, no interior potiguar. O processo de extração da pissarra retira as camadas iniciais do solo e muitas vezes pode chegar a cerca de 15 metros de profundidade, até que todo o material seja retirado e a jazida seja encerrada. A intenção é, após o encerramento da jazida, integrar novamente esse ambiente à paisagem da Caatinga original. Enquanto a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia têm sido motivo de fortes ações ambientais para conter sua degradação, a Caatinga não tem tido a mesma sorte e a destruição gradativa do bioma é silenciosa. A derrubada da vegetação nativa, seja para a exploração de pissarra, seja para o consumo de lenha, intensifica o processo de erosão do solo e, consequentemente, da desertificação. O problema é acentuado pela falta de estímulo a programas de fomento florestal. Se ações efetivas não forem postas em prática, gerando alternativas à madeira para fins energéticos na região, o impacto pode ser irreversível e toda essa riqueza pode se perder. O projeto foi iniciado há pouco mais de 5 anos e, desde que foram efetivamente plantadas as primeiras espécies, há cerca de 3 anos, houve um avanço significativo na pesquisa. Já é possível encontrar árvores com mais de 4 metros de altura e a área que antes estava bastante degradada agora está totalmente coberta pela vegetação. A fauna já está presente novamente na região e a paisagem foi totalmente integrada à caatinga nativa, o que prova que é possível e viável a recuperação de áreas degradadas.
E agora, na segunda reportagem, você vai acompanhar na prática como é feito o trabalho de recuperação de áreas degradadas pela Embrapa e seus parceiros. A tecnologia de recuperação de áreas degradadas por extração de pissarra na Caatinga pretende fazer com que o ambiente já bastante degradado pela ação humana seja novamente incorporado ao bioma, recuperando funções do ecossistema original, como cobertura do solo, alimento e abrigo para animais. Como não havia muitas informações disponíveis sobre recuperação de solo na Caatinga, foi preciso fazer um levantamento detalhado a fim de conhecer espécies vegetais e seu potencial de crescimento em solos degradados que não possuem mais aquela camada superficial, grande responsável pela riqueza e fertilidade da área. Para isso, os pesquisadores vêm trabalhando na busca de bactérias e fungos existentes no solo que se associam naturalmente a plantas da família das leguminosas, favorecendo seu desenvolvimento. Para contribuir com esse processo, é feita a inoculação de mudas com bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos. E todo o desenvolvimento inicial das mudas é acompanhado em viveiro. Os fungos aumentam a capacidade da planta de retirar água e nutrientes do solo, deixando-a mais resistente. E as bactérias possibilitam que ela use o nitrogênio existente no ar. Todo esse processo ocorre dentro de estruturas formadas nas raízes das plantas, chamadas de nódulos. A aplicação prática dessa técnica envolve atividades de adequação da paisagem dos taludes das jazidas antes do plantio, além do coveamento do terreno e adubação das mudas. A fim de recuperar a caatinga original e manter o equilíbrio do ecossistema, são plantadas espécies nativas desse bioma, como a jurema preta, a jurema branca, o sabiá e o jucá. Só devem ser levadas a campo mudas que estejam bem desenvolvidas e com boa qualidade. O plantio deve ser feito logo quando se iniciam as chuvas. As mudas devem ser colocadas nas covas já adubadas, com o cuidado de ter sido retirado o saco plástico que envolve as raízes sem danificá-las. Depois do plantio, a atenção deve ser mantida, como combate às formigas, roçadas em caso de necessidade e adubação de cobertura, especialmente para espécies não leguminosas. Nessa área, nós já podemos observar os efeitos positivos que as leguminosas têm em relação à qualidade do solo. É fácil observar que nas áreas que não existem plantas, o solo ainda está perfeitamente descoberto, e nas áreas em que a gente tem planta, você já percebe toda a serrapilheira sendo depositada e principalmente aqui o surgimento de novas espécies nativas da caatinga que já permitem o início de regeneração desse processo, né? Essa camada, mesmo que fina desse material orgânico depositado, já é uma camada capaz de fornecer nutrientes e permitir que outras plantas se desenvolvam nessa condição.